Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Vitinho Zuloli e hoje iremos abordar sobre o reparo de geometrias no SpaceClaim. Muitas vezes, quando importamos nossa geometria de outros softwares CAD, perdemos algumas referências de faces, superfícies, arestas e pontos, e acaba não definindo a nossa estrutura, nosso componente. E quando abrir no software do SpaceClaim, a gente vai ver que ela está translúcida. E analisando a árvore da estrutura, ela vai ser formada por um agrupamento de superfícies. Então, o objetivo do reparo de geometria é transformar esse grupo de superfícies em um único componente sólido definido. É o caso da imagem direita da engrenagem, onde, como a gente pode ver, no lado esquerdo a gente tinha um monte de ícone roxo que simboliza a superfície, tudo foi convertido para um único ícone chamado Solid, que é esse ícone verde de um cubo. Isso está dizendo que a gente tem um componente definido de fato, e assim a gente consegue utilizar ele numa simulação. E a ideia do tutorial é apresentar as principais ferramentas para o reparo de geometrias no SpaceClaim. O primeiro grupo principal a gente encontra em Solidify, que é o responsável por transformar esse grupo de superfícies em um componente sólido. A gente tem o costurar, que ele vai juntar superfícies distintas que compartilham de uma mesma aresta. Então, quando eu importar, eles vão ter arestas coincidentes, colineares, por exemplo, porém eles vão estar como faces divididas. Então ele vai reconhecer isso e vai juntar essas duas superfícies, já que elas compartilham de uma mesma entidade geométrica. Temos as folgas, que é responsável por detectar espaços entre as faces. Quando a gente faz a importação, pode ter esse erro, essa distorção e acaba abrindo um gap, um pequeno gap. Então, utilizando essa ferramenta, a gente vai corrigir esses gaps e juntar as superfícies, eliminando aquele espaço. E faces faltantes. Quando importamos, pode faltar uma face ou algumas superfícies na nossa geometria. Então, o missing faces ou faces faltantes, ele vai reconhecer a vizinhança dessas regiões sem a superfície, identificar as arestas e a partir delas vai fazer o preenchimento das regiões. Então, ele vai recriar aquela face que estava ausente. Um segundo grupo de ferramentas é o Fix. Ele é utilizado quando a gente já tem o nosso componente sólido, então a gente quer arrumar alguns problemas de importação dos dados. Por exemplo, o dividir arestas. Podemos ter dois segmentos de reta e um está interceptando o outro. Ao invés do segmento que está sendo interceptado ser dividido em outros dois segmentos, o ponto da outra reta está adicional, não está fazendo nenhum papel. Então, como está um ponto adicional que não tem uso, ele vai eliminar esses pontos. Temos arestas extras que vai excluir arestas desnecessárias que não definem o nosso modelo. Por exemplo, a gente tem uma superfície, aí tem uma reta dividindo ela em duas faces. E não é necessária a nossa geometria, não representa algo físico, então a gente pode tirar. Isso acontece, ele pode acabar dividindo automaticamente. Então ele vai detectar essas arestas que não tem nenhum papel de definir a geometria em si e vai remover. E também pode ocorrer de duplicar faces. Então a gente vai ter duas faces ou duas superfícies sobrepostas. Então ele vai localizar a sobreposição e vai eliminar uma das faces. Feito isso, a gente vai ter reparado o nosso sólido. Porém, tem um outro grupo de ferramentas que também serve para o reparo, que é o Adjust. Ele serve para fazermos modificações na geometria conforme a necessidade. Às vezes temos alguns parâmetros que existem na nossa peça, porém vai atrapalhar para a geração de uma malha ou não vai contribuir muito para a nossa simulação. Então a gente consegue fazer umas modificações no nosso sólido para adaptar para a nossa simulação de interesse. Nesse tutorial, iremos abordar dois exemplos. Primeiro será o capacete do Mandalorian, da série Star Wars, onde a Hasbro fez um capacete eletrônico de brinquedo. Um outro exemplo será da engrenagem vista anteriormente, que é uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, aplicada largamente na indústria para a transmissão de movimento, por exemplo, em sistemas de içamento de cargas, como também em redutores. Agora vamos abrir o nosso SpaceClaim. Com o SpaceClaim aberto, vamos importar nosso primeiro exemplo, que é o capacete do Mandalorian. Então, em arquivo,
abrir. Aqui está nosso capacete, como podemos ver, ele veio translúcido já, então ele está definido como superfície. A gente abre aqui, ó, superfície. Assim, na parte frontal da nossa geometria, já conseguimos ver algumas faces ausentes. Por exemplo, essa face aqui, eu estou pegando a interna. Deveria ter uma semelhante, só porém no lado externo, como no caso da esquerda. A gente até consegue ver uma profundidade. Aqui, ó, são duas. Então tem uma faltando aqui, e o mesmo nessa geometria. Quer dizer, nessa parte que a gente consegue ver a profundidade. Então tem um preenchimento aqui, está selecionando a interna, falta a externa. E comprovando, tem duas superfícies mesmo. Então são essas duas faces faltantes que a gente consegue localizar a olho nu. Mas passando a ferramenta, ela vai detectar todas que possam estar faltando. Então, faces ausentes. Ó, ele detectou as duas que nós comentamos e ele selecionou as arestas da vizinhança e deixou em vermelho. Então, a partir dessas arestas que ele vai fazer o preenchimento da superfície. Então, só dá um OK. Pronto, ele recriou a superfície. Consegue ver, ó, tá idêntico. Então, é uma ferramenta muito poderosa, porque ele conseguiu fazer corretamente o contorno. Não deformou a nossa superfície. Agora, a gente já verificou as faces ausentes. Então, a gente tem outros dois passos: verificar folgas e passar a ferramenta de costura. Ver se tem mais de alguma superfície com arestas coincidentes e juntar elas. Temos bastante regiões de folga, então vamos corrigir. Agora passar a ferramenta de costura. Pronto. Nossa geometria está totalmente definida e agora virou um componente sólido, que a gente consegue verificar aqui na árvore. Está com o ícone de sólido. E ela ficou opaca, ou seja, está totalmente definida. Assim, com essa geometria, a gente já pode partir por um processo de simulação estrutural, por exemplo. Claro que para fazer uma malha, talvez algumas modificações, alguma limpeza na geometria para facilitar e conseguir gerar uma malha com uma qualidade adequada. Agora, feito o primeiro exemplo, vamos para o segundo, que é o da engrenagem. Vamos em abrir, gear, arquivo IGS. Aqui, ó, como no slide, ela está translúcida e já está mostrando aqui que ela está como um corpo de superfície. Então a gente vai fazer o mesmo processo, que é utilizar as ferramentas de Solidify, que aqui em português é consolidar, para transformar essa superfície aqui em um componente sólido. Vamos verificar por faces ausentes, ele não achou nenhuma, ótimo. Vamos costurar. Ele achou uma região para costurar, então a gente clica em OK. Pronto, já conseguiu definir nossa geometria. Ótimo, foi mais rápido ainda. Mas aproveitando, aqui no pé desse dente, a gente tem um raio de concordância, porém logo após tem uma superfície relativamente pequena, que não tem um porquê de estar na nossa geometria. A gente pode eliminar essa superfície. Ela não é real, não precisa ter essa divisão. E o mesmo ocorre no dente consecutivo, porém em alguns dentes não tem. A gente já tem um raio de concordância e a superfície do dente direto. Então, para removê-las, vamos em faces pequenas. Ele achou 8, então ele vai reconhecer em toda a geometria. Só dá o OK que ele vai remover automaticamente. Perfeito. Agora vamos procurar por arestas inexatas. Ele achou 24, então já vamos pedir para ele corrigir. Pronto, conseguiu corrigir as 24 com sucesso. Como podemos ver, aqui em algumas partes, por exemplo, parte da alma da engrenagem e dentro do cubo, elas são superfícies cilíndricas, mas elas estão divididas em duas ou mais faces. Aqui, por exemplo, está dividido em duas faces e no centro do cubo, onde a gente vai ter o ajuste com um eixo, por exemplo, um eixo de um motor, a superfície está dividida em três faces. Não precisa ter essa divisão. Elas são arestas extras. Então a gente vem aqui, ó, em arestas extras. Ele vai conseguir identificar essas arestas que estão dividindo, que não definem nosso modelo. Vamos clicar para remover e pronto. Ele removeu automaticamente todas as arestas. Às vezes pode ser que ele não consiga remover uma aresta. A
a gente pode fazer o mesmo processo manualmente. Só dando um Ctrl Z, por exemplo, se eu selecionar aqui, consigo deletar esta. Então, a mesma para essa daqui. Então, a gente tem como fazer um trabalho manual, mas claro, utilizando essas ferramentas, o trabalho fica mais eficiente, porque ele vai cobrir toda a geometria e fazer os processos de correção automaticamente. Então, esse foi o intuito desse tutorial, demonstrar o potencial das ferramentas de reparo do Space Clean. São ferramentas muito boas que agilizam o nosso processo. A gente pegou uma geometria complexa, como aquele brinquedo que é o capacete do Mandalorian, e a engrenagem, em poucos cliques, 2 ou 3, a gente conseguiu reparar uma geometria inteira. E se quiser saber mais sobre reparo de geometrias e o uso geral do Space Clean, venha conhecer nosso curso básico de modelagem geométrica utilizando os anos Space Clean no Instituto E3S. Por hoje é isso e até a próxima. Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação. Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.